Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui pelo nosso canal, né, Explicando a Fé Reformada. E nesta vez eu queria oferecer para vocês a nossa nova série de cursos. Nós estaremos tratando de um tema muito importante para nosso crescimento e vai ajudar a igreja evangélica de modo geral e as igrejas presbiterianas de modo particular, ok? Antes de qualquer coisa, este curso é um curso gratuito, tá bom? É um curso gratuito. Você poderá fazê-lo gratuitamente para a glória de Deus, tá bom? Muito bem. Estou agora, nesse momento, disponibilizando para você. Você está vendo aí na nossa tela a nossa logomarca, a logomarca da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Riachão Jacuípe, e ao lado dessa logomarca um QR Code. Nesse QR Code, você clicando e acessando o QR Code, apontando a sua câmera para ele, ele vai te redirecionar para a página da nossa igreja. E na página da nossa igreja vai ter a seção lá EAD, Ensino à Distância. É onde este curso estará sendo também vinculado aos membros da Igreja Presbiteriana de Riachão Jacuípe ou a qualquer outro irmão que queira, de maneira primorosa e gratuitamente, se inscrever na plataforma de estudos à distância da nossa igreja. Lá você encontrará os cursos que estarão sendo disponibilizados progressivamente lá na plataforma e você poderá se matricular neles automaticamente, ok? Lá você terá acesso à avaliação e você terá o privilégio de adquirir o seu certificado se fizer esse curso pela plataforma, ok? Se você fizer aqui pelo nosso canal, você terá apenas acesso ao conteúdo em vídeo aula e ao conteúdo escrito, né? O material de escrita e a avaliação em que você pode imprimir e responder, mas não terá direito a nenhum certificado e não fará nenhuma avaliação dentro da plataforma de estudo estabelecida em nossa igreja, ok? Dito isso, vamos ver qual é o nosso curso de hoje. O nosso curso de hoje é um curso que vai tratar especificamente sobre pregação, ok? O que é homilética? Homilética, o estudo da pregação. E a nossa aula de hoje vai tentar responder essa pergunta: o que é homilética? O que é a homilética, ok? Hoje iniciamos o nosso curso de homilética, que tem como objetivo oferecer um breve curso, né? Aí tem curso, mas é curso sobre pregação. É destinado a quem? Aos homens da igreja que desejam contribuir com a igreja local. Então, se você é professor de escola dominical, se você é presbítero, se você é diácono, você é homem e é líder, você quer aprender como elaborar um sermão, preparar um estudo, uma aula, este curso é para você. Presbíteros e líderes, de modo geral, podem fazer o uso deste curso, ok? Este curso ele não é patenteado, não tem nenhuma patente, você pode reproduzir e passar para outras pessoas. Só peço que você se inscreva no nosso canal, se você faz pelo YouTube, e peço a você que faz pela nossa plataforma que façam os exercícios que são disponibilizados lá, ok? O diferencial do curso é o uso da linguagem simples na apresentação do próprio conteúdo, ok? E se concentrará na pregação expositiva, porém, nós vamos oferecer uma visão resumida sobre o sermão tópico também, ok? Então, a primeira parte do nosso curso vai se deter sobre o tema, e aí vai ser várias aulas nessa primeira parte, como escrever um sermão. Nós vamos aprender como escrever um sermão. Primeiro, a primeira aula vai tratar dessa pergunta fundamental: o que é homilética? Em termos claros, em termos gerais, homilética é a disciplina que trata da elaboração da pregação. Quais são os passos que eu devo usar para elaborar a minha pregação. Segundo, a pregação ela é o resultado dos passos que você estuda na homilética. Então, você seguindo os passos da homilética, você consegue elaborar uma boa pregação. A homilética, em primeiro plano, na sua definição mais básica, é a arte de comunicar a palavra de Deus por meio da pregação. E também a homilética é considerada também como uma ciência que visa estruturar a palavra de Deus para se fazer uma pregação. Então, essas duas coisas estão caminhando juntas. Como ciência, ela tem regras. Como arte, ela precisa ser apresentada de maneira audível e palatável à igreja do Senhor. Então, quando a gente trabalha sobre pregação, a gente precisa também considerar alguns aspectos importantes. Quais são os aspectos importantes que a gente precisa trabalhar sobre pregação, ok? Primeiro os elementos do culto. O culto ele é estabelecido por Deus e Deus ordena alguns elementos presentes neste culto.
Os elementos são a leitura da palavra de Deus, orações devem estar presentes no culto, louvor e dos salmos, sermão, sacramentos, batismo e santa ceia. Esse resumo desses elementos você encontra na famosa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, seção 5, padrão de doutrina dos presbiterianos, ok? Muito bem. E a outra pergunta que as pessoas geralmente fazem é assim, pastor, qual é o tempo que a gente leva para elaborar uma pregação? Veja, para elaborar uma pregação de fato, sim, profundamente, o tempo necessário para a pregação, o pastor geralmente gasta em média 10 horas na preparação do seu sermão. E é claro que ele vai ler outro material, vai olhar a língua bíblica, hebraico, grego, e você não vai precisar fazer isso agora, ok? Você vai se preocupar apenas em aprender os passos de como elaborar o seu sermão e de como apresentar à comunidade. Não é necessário você saber grego e hebraico para este processo, ok? Se souber, é bom, mas se não souber, não tem problema algum. Não há nada que lhe impeça de fazer o nosso curso, ok? Muito bem. Lembrando que a pregação ela tem prioridade sobre isso. Existem dois tipos de sermão. O sermão expositivo e o sermão tópico. São os dois tipos de sermões que nós vamos trabalhar basicamente no curso. Vamos nos concentrar especificamente no sermão expositivo. Qual é a característica do sermão expositivo? A característica dominante do sermão expositivo é que o texto da passagem, a passagem bíblica, dá origem ao esboço. O segundo tipo de sermão é o sermão tópico. A característica dominante do sermão tópico é que o assunto determina o seu esboço. Então, duas coisas importantes. Se eu vou pregar de maneira expositiva, o texto bíblico vai me dar o esboço da minha pregação. Se eu vou fazer um sermão tópico, o assunto que eu quero abordar, ele vai determinar o esboço do meu sermão, ok? Eu quero falar sobre justificação, eu quero falar sobre santidade. Então, vou exatamente trabalhar a santidade usando tópicos. Nesse sentido, o tema vai me dar os tópicos. Mas se eu tenho um texto diante de mim e ele vai tratar desse assunto de santidade, e aí eu vou lidar com esse texto e vou tentar extrair desse texto os esboços necessários para a minha pregação, ok? Muito bem. O sermão tópico. Bem, conforme já dito, este tipo de sermão trata de um assunto. E para falar do assunto é necessário dividi-lo em partes menores. O esboço do sermão tópico são as partes do assunto. Então, o sermão tópico tira o seu esboço do assunto. Por exemplo, o sermão Fé em Deus, Marcos capítulo 11, verso 22, que diz: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Neste caso, se usa Marcos 11, 22 como um recurso de homilia, mas não se deriva dele os pontos ou o esboço do sermão, mas do tema ou do assunto que se pretende tratar, fé. Entenderam aqui? Essa é a ideia. Um outro tipo de sermão que nós presbiterianos estamos bastante acostumados, especialmente a nossa igreja aqui, é o sermão expositivo. O sermão expositivo ele deriva seus pontos do texto bíblico. Ele expõe e explica ponto por ponto do texto que é anunciado para a pregação. Outra característica importante é que o sermão expositivo pode compreender da explicação de um único texto ou de uma sequência de textos, como geralmente nós fazemos aqui em nossa igreja. O sermão expositivo pode ser chamado também de pregação textual natural. Por quê? Porque o esboço ele é feito naturalmente a partir da simples leitura do texto. Você lerá o texto, você está lá lendo o texto, e do texto você vai extrair os pontos da sua pregação. E geralmente as igrejas presbiterianas reformadas trabalham com uma pregação expositiva, dando sequência à explicação de um livro da Bíblia. Por exemplo, em nossa igreja nós iniciamos uma série de exposição no livro de Paulo a Efésios. Então, eu estou explicando a carta de Efésios à igreja. Terminamos agora, recentemente, a carta de Filipenses. Estamos agora entrando na carta de Paulo aos Efésios. De manhã, isso de manhã. À noite, nós estamos explicando, terminando agora, graças a Deus, Malaquias. Então, a exposição bíblica, ela nos ajuda, a pregação expositiva nos ajuda a tratar dos textos da palavra de Deus. Agora observemos os exemplos que eu quero dar para vocês, baseados em João capítulo 8, verso 12.
O tema de ambos os sermões, tanto o tópico quanto o expositivo, é Jesus, a luz do mundo. O primeiro esboço, você vai ter a introdução, você vai aprender a fazer uma introdução de um sermão também. O primeiro tópico, eu vou ter lá a iluminação de Jesus. O segundo, a pureza de Jesus. A terceira, a universalidade de Jesus. E eu tenho a conclusão e a aplicação no sermão. Desse modelo é um modelo de sermão tópico. Por quê? Porque ele derivou os seus pontos do esboço a partir do tema que se pretende tratar com a igreja. Agora, voltando agora para o outro modelo de sermão, o esboço número 2. Eu tenho novamente a introdução e eu tenho Jesus é a luz do mundo. É como está lá no texto, Jesus é a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a vida eterna, né? Então eu tenho lá, Jesus é a luz do mundo. Quem segue Jesus não anda em trevas. Em terceiro lugar, quem segue Jesus anda na luz. Tem conclusão e aplicação. Esse tipo de esboço é conhecido como esboço de sermão não tópico. Ou ele é textual natural ou expositivo. Lembrando, a pregação dispositiva ela tende a ser textual natural. Explicando os modelos que foram apresentados para nós aqui. O esboço número 1 é considerado como tópico porque segue o assunto, Jesus, a luz do mundo. O esboço número 2 é considerado não tópico, ou seja, expositivo, porque ele segue a estrutura natural de João 8:12. Ele segue a estrutura natural do texto. Então, o sermão não tópico, ou sermão expositivo. Quando o sermão tira seu esboço de uma passagem bíblica, é chamado de sermão expositivo. Vemos, por exemplo, o esboço 2 de novo, mais uma vez. Vamos ver o esboço 2 novamente. Primeiro eu tenho o tema Jesus, a luz do mundo. Qual é a passagem? A passagem é João 8:12. João 8:12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Qual o esboço do sermão? Lembrando, ignorando aqui a introdução e conclusão, só o esboço, eu tenho lá, Jesus é a luz do mundo. Essa é a primeira ideia que o texto nos transmite. Segundo, quem segue Jesus não anda nas trevas. É a segunda ideia que o texto nos transmite. E terceiro, quem segue Jesus anda na luz. Essa é a terceira ideia que o texto nos transmite. Se o esboço segue apenas o assunto, ele é tópico. Mas se o esboço segue a passagem, ele é expositivo. Bem simples e bem básico de poder identificar o tipo de sermão. Nossa aula de hoje, ela buscou apresentar uma breve definição homilética e também mostrou a definição entre os dois tipos de sermões, que são o tópico e o expositivo, ressaltando a característica fundamental destes dois tipos de sermões. O sermão tópico segue o assunto ou tema que se pretende abordar a igreja e o expositivo segue a passagem que será explicada para a pregação. Lembrando, o sermão expositivo necessariamente ele não é um sermão simplesmente de sequências de textos, mas ele pode ser apenas um sermão textual natural, de onde deriva de fato o seu texto. Outro ponto importante, ambos os textos, tanto o tópico quanto o expositivo, podem ter temas. O sermão tópico ele é exigido a ele que ele tenha tema. O sermão expositivo não necessariamente seja assim, ok? Você aponte sua câmera para o QR Code que aparecerá no nosso, aparece aqui na nossa aula aqui embaixo, né? E tenha acesso ao material da confecção dessa apresentação de hoje, que é o material em PDF dessa aula de hoje, tá bom? Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre sua vida e nos vemos na nossa próxima aula.